Boa noite a todos e todas que estão aqui. Muito contente de estar com vocês aqui hoje. Esse é o 14º Book Club do Genan. Como eu falei ontem no meu videozinho de chamada, né, para o Book Club de hoje, não vai ser bem um Book Club, vai ser um Film Club, né? Hoje nós vamos falar de uma narrativa cinematográfica, privilegiando essa linguagem, né? Nós que viemos falando aqui até agora mais da linguagem verbal, mais da linguagem narrativa, né? Então, hoje a gente abre espaço para falar um pouco da narrativa fílmica, né? Mais do que da narrativa literária, que originou, né, a narrativa fílmica, que está aí na raiz da narrativa fílmica de hoje, que é o filme Morte em Veneza, do Luchino Visconti, de 71, um cineasta italiano dos mais importantes, né? Quando a gente fala em cinema na Itália, é difícil a gente dizer, são tantos os importantes, né? Foi um cinema tão fundamental, né, para a nossa formação no século cinematográfica e cinéfilo no século XX, e o Visconti, sem dúvida, é um dos maiores, né? E esse espaço existe porque a gente tem aqui hoje uma convidada mais do que especial, que é a minha querida amiga Renata Junqueira. Eu não vou nem dizer todos os títulos da Renata, porque senão eu vou ficar falando muito aqui. E o espaço do Book Club é um espaço mais informal, de uma conversa entre amigos, né, em que as pessoas podem realmente e estão aqui para colocar suas impressões, suas sensações, né, sem muita formalidade acadêmica, a respeito das obras que a gente se propõe a ler e ver juntos aqui, né? Então é mais um espaço de diálogo, de conversa. Então, eu até evito colocar os títulos e títulos, mas não que a Renata não os tenha, né? Renata é professora da Unesp de Araraquara, da área de literatura, professora titular, né? Então, hoje nós estamos cercados dos nossos titulares preferidos aqui também, no Book Club. Então, obrigada, viu, Renata, de você estar aqui nessa rotina que a gente sabe que não é fácil, né? E eu combinei com a Renata hoje que nós vamos fazer uma espécie de uma dobradinha, eu vou falar bem menos do que ela, mas que a partir da leitura mesmo, né, da fala dela sobre o filme do Visconti, que eu faria algumas pontuações em relação à narrativa do Thomas Mann. Nós já tivemos o Thomas Mann aqui no Book Club, em agosto, começo de setembro, a gente falou sobre a Montanha Mágica. A Montanha Mágica é um livro posterior ao Morte em Veneza, né? E também um livro bem maior que o Morte em Veneza, né? O Morte em Veneza é uma novela de umas 70 páginas, mais ou menos, de um foco, né? De um narrativo, num conflito apenas, né? Num conflito único, né? Sem dúvida nenhuma, a Montanha Mágica enfim, tem uma multiplicidade de focos narrativos, de centros narrativos, né, de núcleos narrativos, muito maior que o Morte em Veneza. E então a gente vai fazer esse caminho, assim, meio ao contrário. A Renata vai falar do filme, que é a adaptação, e eu depois faço algumas pontuações bem pontuais mesmo com a novela. E aí a gente pode conversar um pouco, abrir para todo mundo falar e reclamar ou amar, né? Como cada um quiser, tá bom? Então, queria também dizer duas coisas antes da Renata falar. Queria dizer que daqui a 15 dias será nosso último Book Club do ano. Vai ser a leitura do Diário do Ano da Peste, do Daniel Defoe. E, como eu tenho falado, o Book Club, que é um clube de leitura, vai propor, então, uma atividade de escrita, ou seja, aqueles que quiserem vão poder escrever 1 ou 2 páginas do seu diário do Ano da Peste, então, a partir do término dos nossos encontros, depois, na semana que vem, eu pontuo um pouco mais como vai ser essa atividade, para que cada um, então, consiga também expressar tudo enfim, que pensou e sentiu, a partir das leituras que a gente fez nesse ano, né, tão esquisito que a gente está vivendo aqui no Book Club, e também a partir das vivências pessoais que teve aí
da questão da pandemia e da questão de tudo que a gente tem vivenciado nesse último ano. Como eu já falei e reitero, o Book Club é um espaço de vivência, então eu acho que é um belo modo da gente finalizar, fechar esse trabalho dessa primeira temporada do Book Club com essa atividade da qual eu pretendo fazer uma publicação, né? Então, nem que seja uma publicação online, um e-book, alguma coisa, eu pretendo que isso seja o resultado dos nossos encontros. Outra coisa também que eu quero dizer é que aqueles que tiveram 50% de participação no Book Club, ao menos, vão ter certificação da sua participação como membros do clube, né? Então, a gente vê isso no final. E contar para vocês que amanhã, 4 de dezembro, o Genan faz 9 anos. Então, faz 9 anos Já, nossa! que a gente se encontra para falar dessa relação entre literatura e medicina, entre arte e saúde, né? E vamos ter uma publicação comemorativa, né? Está saindo agora pela editora CRV, um volume de reunião dos nossos ensaios, todos ao longo desse tempo todo, né? Dos nossos artigos, alguns inéditos. Essa publicação se chama Na Saúde e na Doença. Fronteiras, vamos lá, o meu coautor e meu coeditor, Hélio, Fronteiras entre Humanidade, Artes e Humanidades, Humanidade e Ciência, entre Humanidades e Ciência. Humanidade e Ciência. Olha lá, o Hélio que é o capitão do livro. Então está saindo mesmo, e então a gente está aí, vai entrar num ano de comemoração dos nossos 10 anos, né? Então outras coisas ainda estarão por vir. Então, queria deixar um beijo aí a todos os meus companheiros de Genan, a todos aqueles que nos acompanham ao longo desses anos todos, porque a gente sabe que no início não foi fácil, né? A gente teve que abrir o caminho, assim, ir mapeando o nosso caminho a partir de um território, assim, um pouco... Obrigada, Ana Beatriz. A gente mapeou esse território meio que sem instrumentos, né? A gente foi meio tateando, mas eu acho que depois de quase 10 anos a gente já tem aí um terreno bastante mais consolidado, né? Do nosso grupo, do nosso saber. A Renata estava na minha banca de livre docência também o ano passado, né? Então, acho que agora a gente já começa a pisar um terreno propício para novas sementes, né? Para que outros venham e semeiem, colham, enfim, é isso. Bom, deixa eu agora ouvir a minha querida, que faz tempo que eu não escuto, Renata. É com você, minha querida. Bom, muito obrigada. Boa tarde a vocês. É um prazer estar aqui, ter sido convidada pela Fabiana. Queria parabenizar a Fabiana, o Hélio e toda a equipe do Genan por essa bela iniciativa, né, do Book Club. E queria cumprimentar vocês, dizer que é um prazer rever o Hélio, as meninas que eu já conheço, e tenho um prazer em conhecer a Ana Beatriz, acho que eu ainda não conhecia, né, a Sá também, e aproveito a ocasião para agradecer também e apresentar a vocês a presença aí do meu orientando, o Iago Naldi, que é meu orientando em iniciação científica e é aluno formando em letras da Unesp em Araraquara. Eu convidei o Iago não só por ser meu orientando, mas por ser um cinéfilo também, e porque ele já escreveu um pequeno artigo sobre Morte em Veneza, comparando justamente a novela com o filme. Então, muito obrigada, Fabiana, grande prazer estar aqui, uma honra. Imagina, muito bom. E bem-vindo, Iago, viu? Nossa, ele vai falar, então, mais do que eu hoje. Pode falar, obrigada, viu, Iago? Aqui todo mundo tem a palavra. Então, vamos falar um pouquinho do Luchino Visconti, que é cineasta italiano de ascendência aristocrática, e eu digo isso porque a personagem, né, do filme tem uma postura aristocrática. O Visconti é de 1906, o nascimento dele, e faleceu em 1976. O filme Morte em Veneza é de 1971, portanto é um filme que o Visconti realizou
com 65 anos de idade, tá? Vocês já vão entender por que eu faço questão de chamar atenção para esses detalhes significativos. Eu pensei em começar propondo a vocês alguns títulos possíveis para essa minha fala, e títulos que eu considero jocosos, tá? É uma brincadeira e vocês têm a intenção de expressar algumas das reflexões que esse filme suscita em mim, tá? Então eu pensei, por exemplo, num título como Classicismo e Romantismo ou A Queda do Olimpo na Garganta do Diabo. O que vocês acham? Ou então um outro possível Olimpo também. na garganta do diabo é o máximo. A Queda do Olimpo na Garganta do Diabo. E um outro possível também é Saúde e Doença à Luz de Freud. Tá? Bom, isso dou assim, algumas pistas, né, dessas reflexões que o filme suscita em mim, e vou tentar, então, desenvolver um pouco dessas reflexões agora com vocês. O filme questiona os limites, que são bem fluidos, entre a saúde e a doença, através da formatação trágica do drama de um artista. Esse artista é um escritor, na novela original do Thomas Mann, foi publicada em 1912, né? E é um artista que o Visconti, no seu filme, transforma num compositor musical, maestro e professor de música. Gustav von Aschenbach, o nome dele, né? E o drama desse artista é que ele se sente envelhecer e perde a inspiração artística para compor, tá? Bom, eu começo por dizer, então, que eu leio esse filme como uma tragédia, tá? A tragédia da perda da juventude, composta por um Visconti já para lá de sexagenário, né? Uma vez que ele já estava com 65 anos. Então, a tragédia da perda da juventude. E é interessante notar também que ele compõe o filme com 65 anos e que ele morreria 5 anos depois, né? Agora, me parece que pior do que perder a juventude é constatar a perda da juventude depois de viver uma vida inteira como refratário aos sentidos, às grandes paixões, em nome do equilíbrio clássico e da elegância aparente, em nome de uma perfeição aristocrática, quase olímpica, por isso eu falo em Olimpo no meu título, né? Que o destino trágico e zombeteiro vai tratar de derrubar vestindo o disfarce do diabo, tá? Então, esse tal equilíbrio, né, essa perfeição, essa elegância aparente que o personagem procura, né, o destino trágico vai tratar de derrubar. Então, vamos lá, vou procurar mostrar isso para vocês. E vai derrubar travestido de diabo, tá? Vejamos, então, relembrando Aristóteles, os componentes da tragédia. Quais são nesse filme? O herói trágico, com postura de aristocrata e ar blasé de quem não se interessa pela realidade circundante e com ela se enfada, é Gustav von Aschenbach, tá? Ele é o herói trágico. A cujo classicismo empedernido, Visconti contrapõe o tom romântico da belíssima música de Gustav Mahler, a terceira e a quinta sinfonias. A híbris, ou o descomedimento do herói trágico, né? A híbris, ou o descomedimento que esse herói comete é
achar-se, julgar-se imune às grandes paixões, tá? Esse é o erro desse herói. As peripécias da ação são provocadas pelo próprio destino travestido de diabo. Quais são essas peripécias? São os homens sinistros e sarcásticos com os quais ele, herói trágico, se depara durante a sua derradeira viagem a Veneza, ou viagem ao fundo de si mesmo, ou viagem ao encontro da peste, a doença, a cólera, doença que também viaja, reparem, doença que também viaja do Oriente à Europa, nas asas do vento siroco. E vejam como tudo isso lembra a atual pandemia de Covid-19, originada na China, tá? Bom, se vocês se lembram bem, são 3 os homens que, nessa narrativa fílmica, anunciam ao protagonista a sua tragédia. Primeiro, é o velho Janota, e maquiado, né, o velho Janota e maquiado, que dá as boas-vindas ao protagonista logo que ele chega a Veneza, né? Esse é um. E aí nós já temos uma primeira peripécia. Depois, o outro homem, é o gondoleiro ilegal, um gondoleiro que não tinha licença para estar ali conduzindo os turistas, né? É um gondoleiro ilegal, espécie de Caronte, eu vejo, inclusive, a fisionomia desse gondoleiro como um Caronte, né? Que vai por força, porque ele não obedece às ordens do turista, né? Que vai por força conduzir o turista ao Lido, né? Aqui, o Lido é uma pequena ilha que fica a sudeste de Veneza, onde um local turístico, né? Então, esse Caronte aí vai conduzir o protagonista ao Lido, que será o seu inferno, tá? E o outro homem que aparece é o cantor desdentado, o cantor de rua desdentado, que com o seu violão e com a sua trupe sexagenária, não sei se vocês repararam que os artistas que o acompanham são pessoas já de uma certa idade, né? Esse cantor desdentado ri desbragadamente da postura aristocrática do protagonista, tá? Bom, então estamos falando de híbris, de herói trágico, de peripécias, né? E desses homens aí sinistros e sarcásticos. O destino de Axembar está traçado. E é escusado querer fugir dele, não adianta. Como o Édipo, que tenta fugir, mas não consegue. Vai justamente ao encontro do destino, né? O protagonista até tenta, esbraveja, mas tudo favorece o destino. Até o extravio da sua bagagem na estação de trem. Quando ele estava querendo fugir, a bagagem foi extraviada e ele não consegue esconder que ficou muito contente com isso, porque assim ele pode permanecer mais um pouco ali perto da paixão que ele tenta a todo custo refrear, né? Bom, e já que falamos dos componentes da tragédia e relembramos o Aristóteles e a sua arte poética, eu perguntaria aqui a vocês, e quem faria neste filme trágico, segundo a minha leitura, o papel do coro? Bom, aqui eu peço licença para imaginar como coro oculto, implícito ao longo de toda a diegese fílmica, a figura de Freud, gargalhando como quem diz ao herói: não é possível passar toda uma vida reprimindo os sentidos, reprimindo a força das paixões. Tá? Então, esse coro oculto, para mim, é o próprio Freud gargalhando também. E se pensarmos bem, veremos que esse coro psicanalítico até mostra sua cara, encarnando em Alfred,
o companheiro intelectual de Gustave, né? Diz Alfred ao amigo: o mal é necessário, é o alimento da genialidade. Mas o teimoso professor retruca: rejeito as virtudes demoníacas da arte. O artista deve ser um modelo de equilíbrio e força. É esta a fábula da tragédia. Adivinhem quem vai levar a melhor. Eu peço licença, então, para mostrar os três breves fragmentos em que os três homens sinistros aparecem para o protagonista, tá? Bom, com tal configuração diabolicamente trágica, o filme, como eu disse, questiona os limites entre saúde e doença. É ação quem reprime os sentidos? Pergunto. E a paixão será uma doença? O mal necessário? Qual doença? Pergunta o cantor de rua. O siroco será uma doença? Talvez a nossa polícia seja uma doença? Alfred insiste. Pense em quão árida é a boa saúde, diz ele. O interlocutor dileto do protagonista representa, assim, o ideal romântico, o mesmo ideal do outro Gustave, o Mahler, defendendo a contaminação, o mal, o desequilíbrio das paixões como alimentos para a genialidade. Alfred encarna, assim, um dos alter egos do herói, o seu duplo. O outro, evidentemente, é Tadzio, o efebo andrógeno, que simboliza a beleza e a juventude desejadas pelo protagonista, incorporando em si a filha morta de Achenbach e também a prostituta adolescente de nome Esmeralda, com quem o compositor procura clandestinamente livrar-se dos seus instintos indesejáveis. E reparem em como tudo estava mesmo previamente traçado. Esmeralda é também o nome do navio que conduz o protagonista ao seu destino em Veneza. Vejamos as cenas magistrais em que o duplo, ego e alter ego, fica sugerido, tá? Agora, vamos ver outra cena muito boa, a meu ver, em que o duplo, mas agora à noite, né, o duplo fica sugerido, e os dois de preto. Impressionante, né? Nossa, fantástico. Bom, os dois, Achenbach e Tadzio, vivendo familiarmente apenas com mulheres, repararam nisso? O Achenbach tinha a mulher e a filha, né, que morre. E Tadzio é o único rapaz da família, né, uma família de mulheres. Então, os dois vivendo familiarmente apenas com mulheres, mas sendo um o regrado, excessivamente regrado, Achenbach, e o outro o desregrado, Tadzio. Tadzio sempre chega atrasado, está sempre sendo repreendido pela pajem que vive correndo atrás dele, né? É assim que o Visconti, né, segundo a minha leitura, vai equacionar genialmente classicismo e romantismo, razão e paixão, o branco dos créditos sobre fundo negro no genérico e no encerramento do filme. Tudo embalado pela música de um terceiro alter ego, também Gustave, o Mahler. No fim, fica a mensagem que a derradeira cena de Visconti nos transmite. Não se pode, eu vou querer mostrar essa cena para vocês, não se pode atingir a beleza ideal, Tadzio, né, sem correr o risco da grande viagem, e vocês vão reparar que você vai aparecer na praia, né, na última alucinação dele.
Tádzio de costas, dirigindo-se ao mar. Lá ao fundo, um barquinho, que representa a viagem, né? E ao lado, a câmera fotográfica. E sentado e agonizando, o protagonista escorrendo a tinta do cabelo e, portanto, sendo desmascarado. Tá? Então, a minha conclusão é a seguinte, a mensagem que fica, né? Não se pode atingir a beleza ideal sem correr o risco da grande viagem em que o artista ou o homem deve perder as suas máscaras. Essa viagem, em última análise, é a arte que nos proporciona. Bom, e assim eu termino esse breve exercício, tá? Foi só um exercício de análise estimulado pelo Genan. Ai, mas foi tão bonito que dá até assim, vontade de ficar quietinho 5 minutos para deixar a coisa calar, assim, né? Obrigada, Renata. Eu que agradeço. Eu queria só fazer algumas pontuações a respeito do texto da novela, né? E aí o Iago me ajuda, se ele quiser e puder, enfim, fica à vontade. Uma coisa que eu notei no texto da novela, em relação ao filme, né, é que são apenas impressões, né? Eu não sou estudiosa nem do Visconti, nem do Thomas Mann. E eu estava pensando nisso hoje, foi interessante, porque, em geral, quando a gente, Renata também dá aula sobre filme, trabalha com isso há tanto tempo, né? Em geral, quando a gente está falando de filme, ou de linguagem audiovisual em geral, ou de mesmo da linguagem dramática, né, do teatro, eu esse semestre estou dando um curso em que os alunos estão fazendo adaptações dramáticas de textos literários, então a gente está trabalhando essa tradução entre linguagens. Quando a gente faz isso, no geral, me parece sempre surge essa ideia, e eu tenho me pegado falando bastante nessa questão, de que a narrativa cinematográfica ou audiovisual traz uma complexidade narrativa, não que a narrativa literária não seja complexa, obviamente, mas porque o audiovisual trabalha com a sobreposição, né, de várias instâncias narrativas, né, trilha sonora, questão visual, a questão da mise-en-scène, quer dizer, há várias instâncias narrativas se sobrepondo, o que cria uma complexidade, às vezes até contraditória, né? Às vezes a gente percebe uma contradição entre uma narração em off e a narrativa audiovisual que está se desenrolando aos nossos olhos, tal. Então, sempre me parece assim, uma questão, em geral, de que as obras literárias acabam ganhando mais camadas, às vezes até, por uma possibilidade da linguagem audiovisual, né? Dessa manipulação dessas camadas, do que é possível na linguagem verbal, em que tudo está preso naquele fio de voz do narrador, na perspectiva dele, etc. E tal. Mas o que eu achei mais interessante, assim, assistindo ao filme e lendo a novela do Thomas Mann, é que, nesse caso, no caso do Visconti, ele escolhe tirar algumas camadas da narrativa do Mann, que estão ali permeando a narrativa do Mann, que torna essa narrativa, a narrativa verbal, mais cheia de camadas, me pareceu, do que o próprio filme do Visconti. Não por uma questão de que ele não... por que eu estou falando isso? É uma questão assim, por exemplo, o narrador da novela, para quem leu, ele filosofa muito. Ele tem momentos em que ele conta o enredo, né, a história que está ali se passando, mas ele tem momentos filosóficos em que ele questiona pela sua própria voz, né, as relações entre beleza, a morte, a relação entre se é possível
a questão ele menciona o Fedro, né, do Platão, fala a respeito do que é o amor para o Sócrates no Fedro, então ele vai colocando camadas, o narrador da narrativa verbal, que o Visconti, me parece, escolhe não colocar, ou pelo menos não colocar de um ponto de vista eminentemente narrativo, por uma narração em off ou em outras coisas, dentro da linguagem do cinema. De certa forma, e sem nenhum juízo de valor negativo nisso, ele simplifica aquelas camadas da narrativa verbal, me parece tentando enfatizar o sentido que a própria trama vai trazer, né? E a partir de algumas de um trabalho bem focado e profundo na camada visual do filme, na camada áudio, né, da trilha sonora do filme, quer dizer, ele foca nisso, e mais do que isso, tudo que é discussão filosófica, o que pode extrapolar, e que extrapola com certeza, o mero fio do enredo, né? O mero fio do enredo desse, se é que a gente pode chamar de mero, né? Essa história, né? A história dessa paixão, isso é feito do ponto de vista dramático, não do ponto de vista da narrativa verbal, como está na novela. Então, eu achei interessante, que em geral a gente fala, puxa, a narrativa audiovisual complexifica as camadas da narrativa verbal. Aqui é o contrário. Existe um movimento da simplificação do traço, eu acho, no filme, que me parece muito interessante. É como se ele destilasse aquele aspecto mais verborrágico, vamos dizer assim, da narrativa verbal, se destilasse esse fio, né, de uma maneira muito plástica, né, muito dramática. Por isso que a gente fica assim um pouco assim, estatelado, né, quando a gente vê as cenas do filme, porque parece que eles ficam reverberando, né, é muito concentrado, né, tudo muito plástico, muito concentrado e pouco falado, né. O filme não tem muita fala, como a narrativa verbal traz, ele é muito mais visual e auditivo no sentido da trilha, né, a narrativa se faz por outros meios, achei isso muito interessante, né. Então, acho que assim, em relação ao que eu percebo, né, dessa relação, não sei se o Iago quer acrescentar alguma coisa, da narrativa verbal para visual, eu percebo bastante isso, né, um trabalho de artista mesmo, né, do Visconti, no sentido de destilar a plasticidade do audiovisual a partir da novela do Mann, que é mais verborrágica, vamos dizer assim, né, mais verbal e tal. É o que eu pensei. Posso falar um minutinho? Lógico, fica à vontade, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu gostei muito dessas aproximações que você fez entre o filme e a novela, porque eu realmente acho que ela acontece assim. O filme parece meio que uma condensação, inclusive porque o primeiro homem que o Gustav encontra antes dele viajar na novela não é representado no filme, porque a Renata falou de 3 homens que ele encontra. E quando eu escrevi meu artigo comparando os dois, eu falei sobre a ausência desse homem no filme, o que para mim já é uma grande mudança, porque é o homem que dá a ele a vontade de viajar. Ele encontra aquele homem e fala, eu preciso ir para Veneza. Na verdade, ele fala que vai para outro destino, depois vai para Veneza, mas o que desperta esse anseio nele é esse homem. Então também é uma figura interessante de ser pensada, estudada, porque a narrativa fílmica ela dá um outro jeito de contar essa história dele, principalmente por esses silêncios, por esses lapsos que ele tem, que ele se recorda dele doente, com um amigo dele, conversando, que também não está presente na novela, mas está presente no filme, esse amigo dele, que o ampara quando ele está doente e tal. Então, eu acho que essa outra forma de contar também é uma forma mais resumida, mas que também tem uma potência muito grande. Eu achei muito interessante isso também. E é interessante você falar dos silêncios. Talvez isso cale muito fundo em mim nesse filme. Ele é silencioso mesmo, né? São silêncios cheios de significado.
mas existe um silêncio mesmo, uma troca de olhares, né? Um ritmo, né? Que causa um ritmo das falas que não são muito coladas uma na outra, né? A gente tem esses momentos de oscilação e de silêncio que são muito significativos, né? Eu acho que, aliás, o Hélio estava falando, acho que eu nem falei isso para o André, mas falo aqui, falo em público até, porque a gente estava comentando a tese da Andréa a respeito, a Andréa fez a pesquisa no Hospital das Clínicas, ela fez toda a coleta da textualidade das consultas, né, no Hospital das Clínicas, e a tese dela é a partir dessa textualidade que ela está, então, trabalhando, né? E é muito interessante, vou dar uma volta grande, mas volto para o ponto daqui a pouquinho. É interessante no trabalho do André, que a gente tem conversado bastante, que agora está em fase final de escrita, né? Começou com uma iniciação científica, depois mestrado, depois ela foi para o doutorado direto, né? É interessante que todo mundo fala em narrativa médica, né? Essa questão, mas a gente está trabalhando muito fortemente a questão da consulta, principalmente, como um gênero híbrido, né, de vários gêneros, com uma moldura eminentemente dramática. Né? E quando a gente tem, então, na verdade, a moldura da textualidade que acontece numa consulta, num tete-a-tete, vamos dizer, entre um médico e o seu paciente, embora você possa ter várias narrativas tecidas ali e outros modelos de discurso, discursos retóricos e outras coisas que vão acontecendo, ela é eminentemente dramática porque existe um setting, né? A cortina, a porta se abre e aqueles personagens entram em cena, naquela cena, e eles agem, né, um com o outro, né? Existe uma ação dramática acontecendo e às vezes uma ação trágica. Mas o que o Hélio estava dizendo para mim, André, eu nem falei para você, né? Estava comentando com ele algumas coisas do seu trabalho. A pesquisa do André é demais. Sou suspeita, mas eu também acho. Que ele dizia assim para mim outro dia no telefone, André, ele dizia, preste atenção, fala para André prestar atenção aos silêncios. Os silêncios são significativos também, tão significativos quanto as palavras que são trocadas. E a gente percebe, né, voltando ao que o Iago estava falando, que eu achei super interessante, como esse filme é permeado de silêncios super significativos, né? Que daria, talvez, uma leitura dos silêncios, né? Se a gente fosse fazer uma leitura desses silêncios nesse tecido do filme, eu acho que daria uma bela leitura também do Morte em Veneza, né? Então, muito legal isso. É um silêncio dramático. Totalmente dramático. Fabiana, diga. Eu acho que ele concilia muito bem o visual com esse silêncio que você está falando e com o musical. Ele também é muito musical, né? Não por acaso ele transforma o escritor num compositor musical, não é? Aliás, é interessante porque, até pela escolha de nomes, né? Porque ele coloca o Gustav e coloca com a música do Mahler, e o Mahler também, né? O Mahler sofria do coração, o Mahler ficou doente, o médico mandou ele não para Veneza, mas para Viena. O Mahler também foi frustrado porque ele participou de um concurso que ele não ganhou. Então tem muita coisa aí que ele colocou na personagem do Gustav, muita coisa do Mahler. Né? A música do Mahler não foi reconhecida, então tem muita similaridade. Agora, eu gostei, Renata, da tua proposição do Olimpo, né, da queda do Olimpo, até porque essa última cena, a hora que ele entra, que o menino entra no mar, o Tatsi, né, que ele entra no mar e ele faz aquela pose, aquilo
aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, pô, onde eu já vi isso, né? E aí eu fui dar uma procurada. E realmente tem a estátua de Apolo, é Apolo de Belvedere, que ele faz exatamente essa postura, né? Esticar a mão, né? A mão esquerda, o corpo para trás. É realmente o Apolo, que é Deus da beleza, Deus da inteligência, Deus da. É a beleza perfeita, né? É a perfeição personificada. E aí, quando ele. Hélio, depois manda a referência, a foto para gente. Ah, tá na Wikipedia. E eu queria também pedir para o Iago mandar depois o do artigo também, né? A gente, em geral, a gente faz um pós-encontro, a gente compartilha essas coisas com as pessoas. Então, esse negócio, porque ficou na cabeça, eu já tinha visto isso, na verdade eu já via estátua. Só que, sabe há quanto tempo eu vi isso? 50, 60, né, quase 60 anos atrás, por incrível que pareça. Então, são coisas que ficam muito marcadas, né? Então você fica naquela cena final, aquela coisa dele tentando alcançar a perfeição, né, estética, né, que ele não conseguiu na música, né, e que ele morre disso. E eu acho, eu também gostei muito dessa aproximação, né, Olimpo e o Diabo, que está também na sua proposta de título, Renata, porque quanto mais, eu sinto que quanto mais ele fica próximo, né, mais ele tenta se aproximar desse rapaz muso, mais diabo ele parece, né, mais parecido, mais sinistro, como esses outros sinistros ele vai ficando. Isso é construído gradativamente, até o ponto dele mesmo virar um cadáver. E aí eu penso até gradativamente, porque primeiro não é estético, né, quando ele começa, a forma como ele trata o gondoleiro, né, por mais que ele seja numa situação difícil, mas é uma forma bruta que chama a atenção do espectador. Depois, como ele trata o empregado do hotel que vai chamá-lo, né, esses momentos dele enraivecidos, que no romance são bastante marcantes também, só que no filme ganha uma dimensão a forma como ele imposta a voz, né, e o corpo, ganha uma dimensão que, lendo a novela, a gente não sente que esse poderia ser um dos elementos que criam esse envelhecimento, ele se transformando quase num cadáver, se tornando uma figura sinistra, cada vez mais próxima do diabo, enquanto ele busca o seu oposto. Né? Mas é lindo demais esse filme, eu gostei demais da apresentação de vocês duas. E a gente deve o filme a Edmara, viu, gente? Porque foi ela que colocou o filme para que a gente pudesse assistir, foi ela que disponibilizou. Então, Fábio, deixa eu só terminar uma coisa, que é o seguinte, aquela coisa de o que é a doença, né? O siroco é a doença, a paixão é a doença. Então, aqui ele morre literalmente de paixão, porque pela paixão o coração dele não aguenta. Né? Então, isso é uma coisa até literal. Do que ele morreu? Ele morreu de paixão, foi coração partido ali, né? Então, e a outra, eu acho mais ainda interessante também, é a continuação da cena, que é o final do filme, que é quando eles tiram ele da praia. Porque tira aquilo como se fosse um nada, né? Ele morreu, acabou. Né? Eles estão carregando como saco de nada. Então, uma coisinha que eu esqueci de complementar nesse ele se transformando nesses homens sinistros, eu acho que isso fica muito marcado quando ele chega na mãe, né, do Tadzu, mandando eles irem embora, e ele parece muito com esses outros homens que entraram em contato com ele, é a mesma figura. E eu acho que nessa cena ele aquele primeiro, né, que encontra com ele no barco todo maquiado, que a Renata chamou do Janota maquiado, a fáscia, vamos dizer assim, é muito semelhante, né, porque também é toda maquiada, né? E ele fica parece que ele vai entrando, ele vai entrando no espelho, né, meio Alice assim, através do espelho, né, uma coisa
especular. E isso acontece quando ele tenta ficar mais bonito, né? Isso é curioso, porque ele vai pro barbeiro para ficar mais bonito e aí ele sai mais sinistro. E é engraçado, essa maquiagem dele, depois que a Renata falou dessa coisa da máscara, eu achei uma interpretação brilhante. Mas logo no filme, quando eu vi, eu achei que era aquela maquiagem, sabe, bem funeral, assim, sabe assim, aquela maquiagem dos mortos mesmo, né? Algo assim que você prepara para morrer, para enterrar bonito, né? Aquela, enfim, que arruma o morto. Quando eu vi a maquiagem, me deu essa sensação. O cheiro da morte, né? Aquela coisa assim, enfim, depois aquilo vai derretendo, eu achei realmente brilhante. Agora eu quero chamar a atenção, eu vou fazer uma crítica ao primeiro comentário da Renata. Renata, o Visconti só tinha 65 anos quando ele fez o filme, tá? Por favor. Tá bom, Hélio. Perfeito, Hélio, perfeito. Eu queria complementar um pouco do que a Déia e o Hélio falaram sobre essa maquiagem, que também me marcou muito, mas eu tive a impressão de que tem mais a ver com algo assim, como alguém que está pintando o rosto dele, né? Como mais uma manifestação artística, né, do pintor. E também a cena essa retirada do corpo, né? Eu acho que eu não sei se vocês prestaram atenção, mas as pessoas, elas ficam, assim, curiosas um pouco para olhar também. Então, tem um pouco daquela coisa, assim, de aquilo que ele tanto negava, daquele grotesco na arte, daquela impureza da morte, da velhice, é aquilo que também atrai a atenção, o olhar das pessoas, né? E a cena anterior dele, o momento que ele morre mesmo, eu acho que tem, eu não sei, eu interpretei como assim, ele passou o tempo inteiro em perseguição, né, perseguindo aquele menino sem nunca poder tocar, né, ele só imagina o momento que ele pode tocar ele, que ele põe a mão assim, chega a pôr a mão no cabelo dele, mas ele nunca chega muito perto dele, até assim, a cena que ele está girando ali, que a professora Fabiana falou que parece uns espelhos, ele nunca consegue tocar. E na hora que ele está se encaminhando ali para o mar, com o barco no fundo, e a câmera, justo uma câmera, né, fotográfica, que capta um momento que já passou, eu acho que é o momento em que ele alcança, em que o garoto, ele atinge o ideal de perfeição. Ele vira um deus grego, e esse momento é tão impossível, é tão inalcançável, ele até estica a mão assim, que eu acho que é assim, ele chega a morrer, eu acho que ele não chega a morrer de paixão, ele chega a morrer de impossibilidade mesmo. Em alguns momentos ele parece um deus grego, assim, muito claramente, né? Há um momento em que ele briga, eles fazem uma guerra de areia e ele fica todo sujo. Aí vem a pajem limpá-lo e ela dá uma túnica branca. Ele anda, é o próprio deus grego ali, né? O próprio Apolo. Um menino, ele é belíssimo, né? Ele é belíssimo. Ele foi buscar a dedo, esse ator, né? Esse ator é belíssimo. Agora, a postura da personagem também no filme, ela é uma postura intrigante, né? Porque, ao mesmo tempo, você tem aquele Tássio moleque, né? Então, que chega atrasado, que brinca com os amigos, que se suja na areia. Mas, ao mesmo tempo, quando há essas cenas de contato visual, né, com o Aschenbach, ele assume aquele ar misterioso, né, aquela coisa assim, aquele ar meio blasé e tal, em que a gente fica até se duvidando a gente fica até duvidando se a postura é mesmo do garoto, se essa é uma atitude que vem do rapaz, ou se é a imaginação, né? Se é a imaginação como a Renata falou, essa projeção do si, né? Do si mesmo naquela imagem, né? Mais uma criação especular do que propriamente a atitude do garoto, porque é muito estranho, né? A gente tem ao mesmo tempo um garoto super brincalhão e um menino de 13, 14 anos, né? E esse outro, assim, né? Que
uma postura que é intrigante, né, para o espectador. Eu acho que sim, eu acho que dá até um pouco esse aspecto do enigma da arte, né? Porque ele parece que é muito mais que um menino daquela idade. E eles escolheram um ator que não só é andrógeno, né? Quase que é a encarnação da androginia mesmo. Ele tem um olhar, né? Um olhar muito complexo, a maneira dele de visualizar assim, o trabalho todo. Fico imaginando o trabalho que deve ter dado chegar naquelas imagens. Não deve ter sido de primeira, né? Eles devem ter filmado aquele menino muitas vezes. E o sorriso perfeito, esse sorriso do ambíguo, né? A Mona Lisa, a encarnação da arte, com toda a sua ambiguidade e às vezes até com uma frieza que se contrasta muito com os momentos dele na praia, em que ele dá aquele sorriso mais natural, né, de um garoto daquela idade. Eu acho que ele fica descarnado, parece, ele parece descarnado nessas, né, sabe, parece mesmo mármore frio, aquela coisa assim, ui, nossa, que frieza, né? E no contraste com aquele calor, né, da risada, da espontaneidade, que eu acho que está muito dentro dessa polaridade que a Renata colocou, entre o apolíneo e o dionisíaco mesmo, né? Entre o clássico e o romântico, quer dizer, entre a razão e a paixão, né? Que eu acho que tem uma discussão. Eu estava lendo hoje um pouco mais a respeito do Fedro, né? Eu não conheço esse texto do Platão, e eu também queria muito ter ido a ele, mas eu não consegui ter tempo de ver, né? Mas me parece, pelo que eu li, que é uma discussão são dois discursos do Sócrates sobre o amor. No primeiro, ele critica o amor, né, a paixão, como algo maléfico, e no segundo, ele tenta resgatar um lado positivo, vamos dizer, da questão amorosa, mas tem sempre essa questão muito platônica que está por trás, obviamente, do texto do Platão, né, de uma beleza inatingível, que a gente também vê tanto na novela quanto no filme, né? E eu estava vendo, pessoal, alguns artigos de jornal, inclusive, né, contando de alguns aspectos autobiográficos do Thomas Mann, né, quando escreveu essa novela, que também viajou, que também esteve em Veneza, porque parece que a esposa mesmo comenta que ele ficou muito encantado por um rapaz, né, e tal. Se a gente se lembrar da fala do Cadu, quando o Cadu apresentou o outro livro do Mann, né, A Montanha Mágica, dessas questões autobiográficas que vão sendo muito trabalhadas, né, pelo Thomas Mann, elas ficam muito estilizadas, né, na obra dele, mas que elas estão ali, de certa forma, pulsando, né, porque, assim como a Renata falou do Achenbach, né, que é esse personagem aristocrático, Thomas Mann também era, né, e eu confesso muito, né, eu confesso que eu fico até um pouco incomodada, né, com as obras do Thomas Mann, estava falando até disso com o André, porque, assim, eu acho que eu era um pouco mais, sei lá, condescendente com esse tipo de coisa quando eu era mais nova, porque eu ficava muito encantada com a beleza estética das obras em geral, né? E são grandes escritores, sem dúvida alguma, né? Geniais. Mas hoje em dia me incomoda um pouco essa postura tão fria, tão classista, tão essa coisa da beleza inalcançável, né? E essa postura aristocrática, né? Me dá raiva do Achenbach no filme até, porque, sabe, ele é arrogante, né? Ele distrata todo mundo. Ele despreza a realidade circundante, não se interessa nada. E é muito interessante, Renata, porque essa questão demoníaca, que é a realidade circundante dele, são todas pessoas de classes sociais menos favorecidas, né? Em geral, né? É o barqueiro, são os garçons, são os músicos, né? E ele tem aquela postura de sai, aquela coisa assim, ai, vai me contaminar, sabe? E isso, assim, me incomoda muito, porque eu falo, gente, assim, sinceramente, você fala assim, pô, mas esse povo não trabalhava, né? Cadê? Da onde que eles tiram o dinheiro deles, né? E ficavam nessas questões filosóficas do belo, e do que é belo, e do que é o amor e tal. E claro que o Mann, ele traz isso, na Montanha Mágica também tem, mas traz isso nesses outros, né?
personagens, vamos dizer assim, secundários, né? Até o livro da Renata, me lembrei até do título do livro da Renata sobre Manuel de Oliveira, né? Aquele livro que você organizou, né, Renata? Os Pobres no Cinema, do Manuel de Oliveira, né? Porque é isso, né? Existe uma camada ali que no primeiro plano, né, do enredo, talvez você não alcance, mas existe uma colocação dessas questões nessa miríade, né, de personagens secundários, e da gente perceber as relações. Eu vejo até mais no Morte em Veneza isso, no Thomas Mann, do que no Montanha Mágica, né, em que você tem aquele espaço alto, né, aquela coisa elevada ali, em que convivem aqueles círculos de gente endinheirada que está doente, né? E aí você perde um pouco de vista essa camada de trabalhadores mesmo, né? De outras pessoas, de pessoas do povo, vamos dizer assim, que podem estar em relação. E nesse sentido, não sei se vocês pensam assim também, mas é uma sensação minha. É interessante isso, né? Porque é muito italiano, me parece, essa questão. E nesse sentido, ter sido o Visconti a adaptar o Thomas Mann, quer dizer, né? Primeiro você tem a viagem, esse deslocamento espacial para a Itália, né? E a Itália, ela é estranha, ela é maravilhosa, né? Porque justamente, eu me lembro, por exemplo, vou até contar um episódio biográfico meu, né? Eu me lembro a primeira vez que eu fui à Europa, eu fiz uma viagem durante mais de um mês, aquelas viagens enormes em que você visita vários países e tal, né? Comecei em Londres e terminei na Espanha, mas eu fiz toda a Europa naquele mês de julho, naquele verão, né? Então, Londres, Inglaterra, França, depois sul da França, Itália, voltando pelo sul da França e Espanha. E passamos pela Suíça, passamos por um trechinho da Áustria e tal. Eu me lembro, foi uma sensação assim, muito estranha, porque não sei se você acha que quem conhece talvez já tenha tido a mesma sensação. E a gente quando nós entramos, nunca tinha ido, né? Foi a minha primeira vez. E a gente, então, entrou na Itália pela fronteira com a Suíça. Então, assim, nós chegamos no final do dia num hotel que ficava bem na fronteira, e para lá, já passando da Suíça para a Itália, mas dentro da Itália, dentro do território italiano. E aí, era uma coisa muito estranha, porque a Suíça é silenciosa, pelo menos era naquela época. Você andava pelos lugares ali, era por terra, a gente estava de ônibus, né? Você andava e você via silêncio, você não via pessoas na rua, você não via barulho, nada. Bastou botar o pé assim, para dentro da fronteira italiana, era carro buzinando, era gente falando, era um monte de gente, blá, blá, e falando com a mão, e blá, blá, blá. Eu falava, nossa, mas é chocante, como é que pode? A partir de uma linha imaginária, a coisa se transforma. E a gente sente isso muito no filme do Visconti, né? Ele encarna esse outro que na literatura do Mann me parece tímido, né? Sabe? Fica mais na questão filosófica, na questão reflexiva, né? E esse outro, que está mais no Montanha Mágica até no Morte em Veneza do que no Montanha Mágica, ele começa a interferir, né? Ele começa a contaminar, vamos dizer assim, no bom sentido, eu acho, né? Eu acho que é no bom sentido. Mas existe essa contaminação nesse universo tão puro, né? Dessa beleza tão clássica, sei lá. E ao ponto de uma coisa se virar outra no final, que é um pouco isso que a Edmara está falando, né? Contamina de tal forma que é como se o espelho virasse, como se ele virasse, né? Aquele outro, né? É muito bonito, e eu acho que o Visconti trabalha isso magistralmente. E pensar que se ele morre da peste, ele morre como esses pobres, né? Porque a gente não viu nenhum dos aristocratas antes dele morrer por conta da doença. Então, aí esses pobres entram diretamente em contato com ele.
Há uma cena no filme, Edmar, em que ele fica todo de branco, largado no chão, a pé da fonte. Lembram-se disso? Quando ele se sente mal e ele cai no chão, encostado ali na fonte, e ele ali fica como um daqueles populares que ele viu caindo na rua com a cólera, né? Agora, sabe o que eu acho, Fabiana? Ele mandava sair com aquele gesto de mão, assim, sai, sai, isso. né? Mas o Visconti, sendo embora um aristocrata também, um conde, né? Ele tinha o seu compromisso com as camadas populares por via cinema neorrealista, né? E eu acho que ele dá um golpe fatal na aristocracia aí, né? Porque a personagem com essa o Gato postura... Pardo também, né? Não querendo te mas assim, o Leopardo também tem toda essa discussão da aristocracia, e é um filme belíssimo, belíssimo, que também é baseado numa obra literária, né? Também uma obra literária que fala dessa questão aristocrática, né? E como é que ele vai tecendo essa ruína, né? Essa coisa. Só que no Morte em Veneza, a tal ruína, né? Essa desagregação está ligada à doença, né? Que é coisa com uma contaminação mesmo, né? Desculpa, Renata, me empolguei. Não, mas é isso, quer dizer, ele dá um golpe fatal nessa postura aristocrática, e usando para isso, quem faz o papel de diabo, né, são vozes populares. É o tal cantor desdentado, é o barqueiro, né? E Sim, aquele velho Janota, para mim, ele é um clown, né? Ele é um palhaço, tá? Então, são figuras populares que vêm anunciar que o destino dele está chegando, que ele vai cair. Sim, é impressionante. E de uma maneira absolutamente plástica, né? Uma maneira absolutamente cinematográfica. Mas isso que você estava trazendo, Fabiana, né, sobre essa questão de classe mesmo, eu fiquei pensando se talvez não tenha sido proposital em relação a isso, que ele tenha escolhido começar o filme mostrando o protagonista já lá de férias, né, deitado, sem fazer nada, porque o protagonista na novela começa trabalhando. A vontade que ele tem de sair de casa é porque ele está exausto de tanto trabalhar, né? E no filme a gente não vê isso, a gente vê uma figura que não faz nada, né? Essa imagem que a gente tem... Prazer, né? Isso. Assim, aquela coisa... Eu sei porque talvez o Hélio lembre até mais do que eu, né? Como nós estudamos numa escola bastante elitista, o Hélio estudou na mesma escola que eu. Você levantou a mão, Hélio? Já te deixo falar. O Hélio usando os recursos modernos. Espera aí que eu te deixo falar. Eu só ia falar que a gente estudou numa escola, assim, na minha época, na do Hélio devia ser até mais do que na minha época, de grandes fortunas, né? E sendo que eu sempre fui de família de classe média trabalhadora, meu pai era professor, imagina, né? Minha mãe funcionária pública e tal. E então é tão interessante a gente ver essas cenas aristocráticas, porque eu vi muitas. As festas a que a gente era convidado, e os intercursos, eu tinha que aprender. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu falava, meu Deus, mãe, eu tinha 15 anos, eu vou numa festa tal, né? Porque aí começam as festas de 15 anos, aquelas coisas que tinham naquela época, e festas de bodas de prata, de pais e tais. Para vocês terem uma ideia, eu fui numa festa, meu primeiro namoradinho de escola era filho de os pais dele não eram de uma indústria, eles eram donos de um complexo industrial. Então, a festa de 25 anos de casamento da mãe dele, ele era comendador italiano, para vocês terem uma ideia, né? Então, era uma coisa assim, com vários cursos de pratos e coisas que iam passando, e eu não sabia nem lidar com aquilo. Eu falei, mas se eu comer uma azeitona, como é que eu cuspo o caroço da azeitona, né, com educação, né? Eu me lembro da minha mãe, aí eu fui na festa, tinha um peixe, era um adobe maravilhoso, no tal buffet, extraordinário, e aí ninguém tinha me explicado como é que eu cuspia a espinha do peixe. E eu pensei, bom, com a mão não posso tirar, né? Porque vai ficar muito feio. Então, aí minha mãe falou, o que você fez? Eu falei, eu mastiguei bem mastigadinho e engoli. Minha mãe falou assim, você é louca, você engoliu a espinha do peixe? Eu falei, mas eu não sabia o que fazer com a espinha do peixe, né? Então, eu vi muito essas coisas, sabe? É uma mise-en-scène, é quase uma ópera, né? É quase um balé, é uma coisa assim ensaiada, cheia de modos e modelos e tal.
Então, é muito interessante a gente ver no filme, é bonito, né? Como é que isso vai escorrendo, né? Vai escorrendo, porque tudo isso está ali montado, né? Nesse sentido, lembra um pouco as cenas maravilhosas, Edmara também trabalhou com Manuel de Oliveira, aquelas cenas requintadíssimas, aquela mise-en-scène requintadíssima do Oliveira, né? Em algumas cenas que eu acho que tem muita relação. Diga, Eli, você levantou a mão, eu estou aqui falando. Não, agora até... Ah, sim. Não, me esqueci. Agora eu esqueci, depois eu lembro. Tá Depois eu vou bom. lembrar. Era alguma coisa da cena. Você ficou esquecido por causa da espinha do peixe. Você imaginou engolindo a espinha do peixe e pronto. Esqueceu do que ia falar. Ai, ai. Daqui a pouco eu lembro. Mas vocês não acham que esse chega para lá aristocrático, que ele faz tanto, não tem mais a ver, assim, com essa questão mesmo da discussão sobre o que é a arte, sobre a pureza da arte, sobre a não contaminação. Eu não sei, achei o filme tão, assim, contemplativo, tão bonito, e cada cena tão bem construída, todos os personagens, todos os elementos são aparados, né, parece. O filme parece que é o resultado de um equilíbrio, né, do equilíbrio e da pureza que o protagonista tanto buscava. Então, não sei, eu acho que esse ombrinho, assim, do protagonista, apesar de ser irritante, não chegou a me irritar. Mesmo, a Marina, ela estudou na mesma escola, viu, que nós. É verdade, tinha até esquecido. É isso mesmo. A Vera também, ó, a Vera também está aí, também estudou na mesma escola que nós. Pois é, nós sofremos tudo isso. Então, mas não sei o que a Renata acha. Eu acho que... Eu não sei se ele alcança um equilíbrio, e talvez ele alcance uma plasticidade que dê ao espectador a sensação de uma obra muito bem construída no filme, né? Mas o equilíbrio mesmo, eu acho que está mais para a ideia de queda que a Renata falou no começo. Não sei o que a Renata... Mas sabe, Fabiana, eu acho que o Visconti atinge um equilíbrio, o Aschenbach não. Quem cai é o Aschenbach. Mas o Visconti atinge porque ele concilia a paixão. Ele admite a paixão. Sim, né? eu acho que sim. Não é só a plasticidade clássica, é ela, mas é também a paixão. Sim. E o bacana é que agora eu lembrei. Então vai, Hélio. Não, vai, pode ir. Não. Era que a gente estava falando o negócio do Blasé. Na cena que ele está no barco, né? Eu acho que mais do que uma atitude blasé, eu acho que é uma atitude de decrepitude mesmo, de decaimento. Né? Você olha aquela cadeira que ele está sentado, já não é uma cadeira, é uma cadeira que está meio estragada, sabe? Ele está lendo um livro, de repente ele para, e aí ele faz assim, quer dizer, é desalento. Aquilo para mim não é uma atitude blasé, é uma atitude de desalento. Né? Alguém perguntou qual é a escola, é Dante Alighieri. Ele já fala, ele já denuncia. Eu falei, Ixi, eu quero ser discreta, não quero falar nada aqui. E viva Dante! Eu falo viva mesmo, lá. Dante Alighieri. Pois é, além de tudo, tem traço italiano, né? Então, mas eu acho que assim, acho que você tem razão, Hélio. Eu acho que a palavra não seja blasé. Blasé dá uma sensação de que não está nem aí, né? Mas é a arrogância dele. Eu acho que a sensação de decrepitude é dele com ele mesmo, mas eu acho que quando ele se relaciona com os outros, ele tem uma atitude bastante arrogante, sim, em relação aos subordinados e aos outros. Não é blasé, é arrogante mesmo, né? Eu mando, eu que sou o cliente aqui e tal, né? E a gente percebe muito isso no próprio figurino, né? Os figurinos, esse requinte do figurino, né? Os smokings e as gravatas, né, e tal. Dica, Edmar. E eu acho que concordo com o Hélio, né? Mas acho que talvez eu estava pensando mais nesse contraste de o Visconti não ter
ter escolhido propositalmente não mostrar ele trabalhando e se matando de trabalhar. Inclusive, você tem razão, quando a gente vê ele lendo, nem ler ele consegue mais, né? Ele tem essa imagem de uma figura que não faz nada, em contraste com todos que o atendem à volta, as pessoas que carregam as suas malas, né? Ele sai dos transportes sem nem se preocupar muito, porque ele sabe que alguém vai vir carregar, e esses subordinados vão atrás dele, né? Já está tudo ali posto, a gente nem vê ele ter o trabalho de buscar as pessoas para trabalhar para ele, digamos assim. Edmara, mas ele, por recomendação médica, vai fazer a viagem para descansar, porque ele teve um problema cardíaco, né? Ele estava maltratando o seu coração por excesso de trabalho. Então, o filme corta essa parte do excesso, mas a gente sabe que é por excesso que o médico recomenda que ele vá fazer a viagem para descansar. É verdade sim. Até tem uma hora que isso é falado mesmo, né? O senhor está aqui para não fazer nada, não tem que estar aqui para descansar e tal. É verdade. Mas a gente não vê isso em cena. Eu acho que o que a Edmara está falando é que quando a gente, na novela, a gente vê dramaticamente a questão de ele trabalhando, ou seja, o trabalho em ação. No filme, não, né? Isso é externalizado, isso é retirado, não aparece, né? Então, realmente, a gente tem essa sensação dessa pessoa não trabalhadora, vamos dizer assim, né? O que não é totalmente a verdade, mas pelo menos naquele momento, essa é outro engraçado isso, né? Esse é outra síntese, né, que o Visconti faz do livro, né? Ele retira isso do livro, por isso que talvez o Iago tenha falado no início também, que ele tira aquela parte inicial, né? O Visconti não apresenta, não é só a retirada do personagem, é essa contextualização mesmo, numa outra condição, né? Numa condição que não é a condição de hóspede, né? Mas eu fico pensando também que talvez não tanto sim, tem a síntese, mas talvez o que o Visconti estivesse buscando, pensando naquelas equivalências, né, do Bazin, era talvez fazer equivaler o que é filosofia no romance na contemplação que a Marina trouxe, né? O filme faz com que a gente o tempo todo, às vezes a gente para só observando aquelas imagens lindas, ouvindo aquela música fantástica, né? Então, eu acho que tem também essa dimensão de tentar uma equivalência, trazendo uma discussão sobre arte nova, que não uma discussão sobre a filosofia, né, da arte. Agora, deixa eu perguntar uma coisa que eu não li o livro, tá certo? Mas com base na Montanha Mágica, que tem aquela coisa arrastada, aquela coisa difícil, né? Atemporal, aquela coisa toda que a gente discutiu, o que eu senti no filme é que ele toca o filme na mesma toada, né? É arrastado, é puxado até a coisa. As cenas são... Você dá vontade... Chega uma hora que dá vontade de você chegar lá na tela e puxar o barco lá para a margem para ver se ele chega mais depressa, né? Então, eu queria saber se vocês acham que isso é intencional e isso traduz a linguagem do Thomas Mann, ou se isso é só um recurso do próprio Visconti e não tem nada a ver com o livro. Eu até vou emendar na sua pergunta, eu vou pedir para a Renata, se possível, ela que é especialista em Manuel de Oliveira, falar disso no Oliveira também, porque eu acho que a partir do Oliveira a gente consegue pensar um pouco no Visconti, né? Porque o Oliveira também, né? Tem aquelas cenas bem longas, né? Planos muito lentos, né? Aquelas cenas, os planos longos, né? Com pouca ação, que nos obriga a parar para ver, parar para olhar. Então, eu acho que isso é intencional do Visconti, viu, Hélio? Porque isso expressa, essa lentidão do filme expressa, desde o início, o cansaço da personagem.
personagem está cansada, está tão esgotada que ela perdeu a inspiração, inclusive a inspiração artística, né? Por isso ele tem que parar de trabalhar, ele não tinha mais inspiração. E aí, então... Só uma questão, Renata, desculpa. Então, isso que eu perguntei é o seguinte, isto é do Visconti em relação ao filme, ou essa é a linguagem do Thomas Mann que ele trouxe para o filme? Entendeu? Porque eu não li o livro, então eu não sei se o livro vai nessa toada. Como o Montanha Mágica era assim, eu imagino que todos os livros do Thomas Mann sejam assim, não são. Então, é isso que eu queria saber. Então, isso é do Visconti. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas o Montanha Mágica é muito, mas muito mais arrastado do que o... Eu acho que o gênero até aqui, né, novela, né, ele usa muito bem o gênero novela, as coisas, mesmo sendo muita discussão mental, mas isso é muito ativo, então as cenas passam todas muito rápido, né? Eu acho que não tem nem um pouco essa sensação de... Tem mais ação no Morte em Veneza. Tem mais ação, tem mais deslocamento, né? O personagem vai para cá, vai para lá, entra um, sai outro, não sei o quê. Tem mais então, ação. isso é dele mesmo, linguagem dele no filme. Não é porque o livro é assim. É isso que eu queria saber. Eu acho que, se eu puder... agora, pelo menos, vou dar meu pitaco, tá? Sensação. Eu acho que um filme baseado na Montanha Mágica, se fosse ser fiel ao livro, seria muito mais lento do que o Morte em Veneza do Visconti, eu acho. Eu acho que talvez se eu puder colocar numa gradação, Hélio, eu acho que assim, lento, ultra lento, super lento, assim, absolutamente lento, que eu não aguentei, olha que eu estou acostumada com esse tipo de coisa. É a Montanha Mágica. A novela do Thomas Mann, Morte em Veneza, eu colocaria no outro lado, vamos dizer assim. Ela tem mais ação, ela se desenvolve mais, não sei o quê. E o filme está no meio. Ele não é lento como a Montanha Mágica, de jeito nenhum. Ele está pendendo mais para a ação do Morte em Veneza, da novela Morte em Veneza. Eu diria que ele está nos 70%. Entre 0 se o Montanha Mágica for 0 e o Morte em Veneza for 100, em termos de ação, tá? de ritmo, eu diria que o filme está 70. Está mais para o ritmo do Morte em Veneza do que para o ritmo lento do Montanha Mágica. Tá? Mas é um pouco mais lento do que o ritmo da novela. Tem um trato... Tá. Porque, olha, ou seja, isso é a linguagem do próprio Visconti. Essa é a linguagem cinema, essa forma aí eu não sei, essa forma de filme. Eu não acho, sabe por quê? É só pensar no estrangeiro, né? Muito mais rápido o filme. Eu acho que... e não só isso, eu acho que não é a linguagem do Visconti. Eu acho que tem, sim, um traço de estilo. O Gato Pardo é assim também. Tem um traço de estilo que é o estilo neorrealista italiano, do qual o Visconti é herdeiro. Mas eu acho que, para mim, tá? Estou pensando aqui, nessa que você está falando, estou pensando agora. Eu acho que a Montanha Mágica tem aquela coisa absolutamente insuportável em termos de tempo, porque o tempo para na montanha, naquele sanatório. A gente conversou isso quando a gente falou da Montanha Mágica. Como não há tempo, é como nós na pandemia, né? Hoje me falaram, a Maria Zilda me falou, já falou assim, nossa, eu não tenho mais noção de tempo, eu não sei mais que dia é. Então, essa coisa dessa noção de um tempo arrastado que não passa nunca é a configuração que o humano constrói para a Montanha Mágica, e a gente tem, lembra? A gente falou disso no book club, daquele book club, que a sensação que a gente tem é que a gente também está internado naquele sanatório, porque nada acontece, é tudo sempre igual, e o tempo é configurado assim. É que eu não tô comparando com... Não, pera, mas eu tô, porque para mim, eu acho... Então, eu só quero falar dos dois, eu vou concluir, você vai entender onde eu quero chegar. No Visconti, você tem um traço mais de uma lentidão, mas eu acho que tem um traço de lentidão que tem a ver com a construção do sentido desta história específica, desta narrativa específica, que é justamente o que a palavra que a Renata usou, eu acho que é chave para a gente compreender esse ritmo
da narrativa fílmica, que é a palavra contemplação. Assim como o Montanha Mágica configura o tempo de acordo com a temporalidade do sanatório, o Morte em Veneza configura o tempo, principalmente o Visconti faz isso, com os silêncios e essa lentidão, para propor ao espectador a contemplação, que é o tipo de visão, é o tipo de olhar que alguém que não está premido pelo tempo, né, que não tem que ficar trabalhando hoje, amanhã, daqui a pouco, e correndo feito um maluco como a gente, né, em geral, é o olhar que você dedica a uma obra de arte. Ou seja, você não pode ter um olhar passageiro, você tem que parar para contemplar. E aí o filme vai propor, talvez mimetizar até o tipo de olhar que o próprio Aschenbach teria em relação ao belo, que é um olhar contemplativo. Para nós, talvez incomode, porque talvez a gente não queira ficar tanto tempo contemplando, mas talvez isso configure o tipo de olhar do Aschenbach frente à sua realidade, que é um olhar de contemplação, né? E aí me lembro muito da frase do Tarkovsky, né? Do Andrei Tarkovsky, cineasta Andrei Tarkovsky, que a nossa amiga Rosário cita muito, né? Minha amiga, nossa amiga, né? Porque é amiga de todo mundo aqui, quase, né? A Rosarinha é amiga de todo mundo. Que ela fala tem um texto do Tarkovsky, do cineasta, que fala que o cinema é esculpir o tempo. Né? O cinema é você assim, mais até do que a narrativa em si, porque você propõe uma temporalidade, um ritmo sensorialmente palpável para o espectador, né? É como se você trabalhasse mesmo com essa massa, essa matéria que é o tempo, porque você faz com que o espectador suspenda no cinema o seu tempo da sua vida cotidiana para estar ali sincronizar, né? Ele vai se sincronizar com uma outra temporalidade, que é a temporalidade proposta pela obra fílmica, né? Então, existe uma escultura do tempo, eu acho que no Visconti, que é essa proposta da contemplação, né? Que tem a ver com o sentido desta obra especificamente, porque tem a ver com o olhar deste personagem protagonista, que é o Aschenbach. Essa é a minha visão. Né? Então, eu não denotaria isso como um estilo do diretor. Eu diria que isso é uma proposta estética, uma forma estética, é um modo de dar forma a um olhar que é de um ser, vamos dizer, de um protagonista desta história específica. Um modo de fazer que dá forma a essa questão, dessa visão do belo do próprio Aschenbach, né? Fabiana, e é bem bonito, acho, essa forma como você leu, porque até dá a sensação de que, então, na verdade, essa contemplação é uma câmera subjetiva até, né, a gente pode dizer, porque não é aquela imagem de paisagem de uma câmera de narradora que está fora, não, é uma contemplação que se alinha com o ponto de vista da personagem. E aí, talvez até faça mesmo sentido essa ideia de pensar que ele procurou isso como uma forma de equivalência com aquele personagem que pensa e filosofa tanto, né? E aí é super bonito, porque isso tem mesmo, aquela cena final que a Renata passou, a gente vê a câmera, a gente tem um jogo entre câmera objetiva, né, narração objetiva e subjetiva pela câmera ali, porque você tem, ao mesmo tempo, a câmera que mostra o personagem se desfazendo, mas, ao mesmo tempo, você vê a visão dele da cena, né? Então, a oscilação entre câmera objetiva e subjetiva. Nessa visão, a visão é contemplativa, porque aquela cena é longuíssima, aquele plano é muito longo. O plano do Tadzio indo e o barquinho. Então, fica um tempinho ali, mas essa é uma câmera subjetiva, é a visão do próprio protagonista, né? Então, é uma oscilação de ponto de vista que de certa forma, para mim, né, configura esse ponto de vista do protagonista, né? Eu acho que essa oscilação, viu, ela é presente, pelo menos no começo do filme, eu notei, me causava até certo incômodo, porque estava tudo, a cena do barco, né, que assim, o pessoal está gritando, falando, aí tem um grupo de amigos que desce cantando e rindo,
e o personagem é lento, né? Então eu acho que tem também essa coisa de dois tempos. O tempo do personagem é esse tempo mais contemplativo, mas o mundo acontecendo nesse outro plano, e acontece de forma acelerada. Então você tem esses dois opostos temporais mesmo. É que no Montanha Mágica a gente não tem o mundo, né? Então não acelera nada. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, o que foi aquela leitura do Montanha Mágica para a gente? Foi complicado. Alguém mais queria? Eu tenho uma última pergunta, porque a gente já está quase chegando no nosso tempo, e eu queria, assim, aproveitar a presença da Renata aqui para fazer as perguntas difíceis, né? Se ninguém mais tiver nenhum comentário, eu vou fazer a minha questão. Bom, então tá bom. Alguém vai falar? Não. Eu vou, vamos ver se eu vou saber responder, hein? Se for muito difícil. Não, para a gente pensar junto. Mas eu fiquei pensando assim, até por conta de esse ser único dos nossos encontros do Book Club, que está trabalhando com linguagem de cinema, né? Então, e ao mesmo tempo, muita gente pede para mim falar de filme, né? Porque sabem que eu trabalho com filme e tal. No âmbito do Genan, das coisas que a gente faz e fala, algumas vezes em aula mesmo de pós-graduação, as pessoas falam, faz uma aula de filme e tal. E às vezes não dá tempo, né? Porque a gente tem tanta coisa para trabalhar e acaba que eu também não quero fazer uma coisa assim rápida, né? A gente quer fazer uma coisa como deve ser feita. Então, assim, eu tinha anotado, eu vou ler, mas aí a gente pode conversar. Não é uma pergunta formal, mas é mais um ponto para a gente pensar, né? Aqui a gente trabalhou basicamente com narrativas literárias, né? Só hoje que a gente está trabalhando com a narrativa fílmica. O grupo, né? A gente sempre tem essa perspectiva, o Genan tem essa perspectiva existencial da narrativa, né? Como um modo de configuração do humano, né? A narrativa, isso é muito rickeriano, né? De que o Ricker fala isso, né? De que a narrativa é um modo do ser humano configurar o seu tempo, né? O seu próprio tempo, dar sentido ao seu tempo existencial vivido, né? O Ricker fala isso a partir da narrativa verbal, literária, né? A partir da narrativa da linguagem verbal. Aí minha pergunta para mim mesma mesmo, assim, como é que a gente poderia pensar esse processo numa perspectiva existencial da narrativa a respeito da narrativa fílmica, né? Se haveria algo em que o tipo de narrativa fílmica, que não é da mesma natureza são ambas narrativas, mas não é da mesma natureza da narrativa verbal, né? Tem outras estratégias, outros elementos, né? Como é que a gente poderia pensar esse processo existencial e se teria alguma coisa que seja própria do filme, né? Que o filme faz mais especificamente nesse sentido do que a própria narrativa verbal? É mais uma indagação, assim, para a gente pensar junto, né? Eu tenho as minhas ideias, queria escutar todo, não só a Renata, né? Não é uma pergunta assim. Mas Eu acho que fica bem saliente no filme o pasmo, Fabiana, o pasmo com a passagem do tempo, que é implacável, né? Mas imperceptível. E quando você acorda e vê, ele já passou. É o que acontece com esse protagonista, né? Porque quando ele atinge aquela perfeição, que ele até, quando está morrendo, estende o braço, e depois o duplo vai repetir o mesmo gesto, né? Mas aí ele já está morrendo, entendeu? Então, eu acho que é um momento, assim, magistral do filme, em que essa angústia da passagem, da voracidade do tempo, fica bem expressa, que é o momento da ampulheta. Quando ele olha e conversa com Alfred e fala, tinha uma na casa do meu pai, né? E eu sempre achei que a areia passa por um orifício tão pequenininho que é imperceptível, parece que não está caindo. Mas quando você olha, já caiu tudo, tá? Então, eu acho que esse é um problema existencial, digamos, de peso, né? Essa coisa do tempo. Sim.
Eu posso estar enganada, mas eu acho que se a gente tivesse que fazer assim, do ponto de vista assim mais teórico, mais geral, assim, a respeito da narrativa fílmica versus a narrativa literária, né? Que é bem o trabalho da Rosarinho, né? O livro dela, né? Narrativa fílmica versus a literária. Eu acho que talvez se eu poderia dizer que do ponto de vista da reflexão existencial, de como a narrativa configura o humano, né? Eu poderia dizer que o cinema potencializa justamente a questão do tempo. Justamente por essa frase que eu falei do Tarkovsky, de que o fazer cinema é esculpir o tempo. Então, é como se essa categoria, que é narrativa, de todas as narrativas, ela avultasse, assim, ela se torna gigante, porque ela se torna não apenas uma experiência de leitura, né, uma experiência subjetiva, vamos dizer assim, mas ela se torna uma experiência sensorial. Porque quando você abandona o tempo do cotidiano e entra numa sala de cinema ou se põe a assistir um filme, é aquele tempo proposto pelo cineasta que se coloca na sua frente. A configuração daquele tempo em 2 horas, mas como também se configuram as massas temporais que estão dentro dessa configuração temporal de 2 horas, né? Os ritmos, né? As tomadas de fôlego, esses momentos mais contemplativos. Então, ele propõe, o cineasta, uma proposta temporal, ele faz uma proposta temporal para o espectador. Então, eu poderia dizer que o cinema ele potencializa a configuração existencial do humano pela categoria do tempo. E por as outras também, obviamente, mas o tempo é muito claro para mim. Né? Não sei se vocês concordam com isso ou não. O que você me diz, doutora Edmara, que recém-doutora? Você acha que sim, que poderia ser? Eu acho que sem dúvida. Na verdade, eu gosto muito, né, da forma como a Rosarinho traz essa discussão, até porque ela consegue fazer essa discussão das duas narrativas, indo para, pensando a narrativa em si, filosoficamente, em vez de ficar naquela questão das diferenças, né, de uma arte da outra, numa coisa... pensando nas técnicas, né? Ela vai pensar o âmago mesmo da experiência artística. E é isso, acho que a leitura do livro, ele pede mesmo que você comece a ler, e aí não está fluindo, você para, você volta em outro momento, você lê de novo, mas no filme não, eu acho que é um pouco também, você mesmo destruir um pouco da experiência de assistir um filme quando você faz aquelas pausas, né, estilo televisão, quando você não se permite ver o filme todo. É uma entrega, né? O cinema exige uma entrega sensorial, mais do que a leitura, eu acho. Uhum. Pelo menos é assim que eu vejo. De todos os sentidos, né? É audiovisual, né? Então são todos os sentidos na simultaneidade, né? Sim. Uma sobreposição. Então é como se você fosse assim, você fosse sendo conectado, né? Eles ligam a teu tato, né? O paladar ainda não dá, né? E nem o olfato, mas o teu tato, os teus olhos, você conecta nessa outra temporalidade, né? E você está ali como se você estivesse numa Matrix, né? Você está abduzido ali. E aí você é obrigado a viver essa temporalidade que não é a temporalidade real e não é a sua, né? Por isso que às vezes o tempo do cinema incomoda, né, Hélio? É assim, putz, tá demorando demais, quero acelerar, né? Não quero ficar contemplando. E eu sinto que os filmes que mais me marcaram, os filmes que eu vi no cinema, são aqueles que são tão impactantes que quando o filme para, todo mundo está quieto. A gente demora para voltar esses sentidos, né, que a Marina falou, voltar a tomar o controle dos nossos sentidos. Os grandes filmes nos deixam atônitos e depois a gente quer falar muito a respeito deles, né? Eu tenho essa sensação com Morte de Veneza o tempo todo. A Renata começou a mostrar cenas, agora eu falei, caramba, agora eu não vou conseguir abrir mais a minha boca, porque isso vai ficar reverberando dentro de mim. Tô lascada, não vou conseguir falar nada hoje, né? Porque fica aquela coisa assim, apega muito pelos sentidos, né? É a sensação sensorial, né? O sonoro é muito envolvente, né? E a música é muito envolvente, né? As emoções. Sim.
E o visual, a imagem em movimento, né? Aquilo comove a gente, né? A gente se move junto. É comove mesmo, né? Comove, é isso mesmo. Eu também acho isso. Ou a gente sai da sala de cinema, né? Não aguenta, não quer. Como no Cabra Marcado para Morrer, né, Hélio? Mas essa é uma outra história. Ai, ai. Então, enfim, gente, que pena, já está acabando. Que alguém gostaria de fazer mais algum comentário, mais alguma questão? Eu só queria dizer que foi muito bom rever a Renata, ouvir, muito legal, acho que muito bacana, muito, valeu a pena. Obrigada, Hélio. Para mim também. Adorei. Eu também achei maravilhoso. Eu podia ficar ouvindo Renata assim mais uns 2 dias. Aí, coitada, ela ia ficar bem cansada. Olha, E depois reclama da montanha mágica, tá vendo? Pois é. Bom, então, assim, queria agradecer muito a presença de vocês, dizer que foi muito bom. Renato, foi uma delícia ter você aqui com a gente hoje. Vou ficar revendo e revendo esse nosso book club, que foi muito especial, viu? E eu espero, muito bom também ver minhas pessoinhas também, a Dimara, a Marina, todo mundo junto. É sempre um momento de reunião, né? Iago, muito prazer ter você com a gente também. E eu espero vocês para a última reunião do ano, quem puder, para a gente poder fechar aí com chave de ouro aí esse momento, que eu acho que foi um modo criativo e muito profundo mesmo, muito bacana da gente vencer essa temporalidade tão estranha da pandemia, né, que se propôs para a gente como algo imposto, né, nesse ano. Então, queria agradecer demais, viu? Deixar um beijo para todos e obrigada. Obrigada, Renata. Também agradeço, tá? Beijo para Muito vocês. bom. Obrigada, Fabiana, pelo convite. Obrigada a vocês todas e todos. Beijos. Você é sempre maravilhosa. Um beijo. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau.